Graças a Deus. Muito bom estar com os irmãos esta noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. É o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 14 até o verso de número 22. Esta é a última carta das 7 cartas endereçadas às igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Quero lembrar nesta oração do Donizete, marido da irmã Cida, vai ter que fazer uma cirurgia. Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Os demais irmãos que têm um pedido de oração, também coloquem diante do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome. Sobre tudo e todos tu és Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos porque tu estás conosco. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Que ela venha, Senhor, trazer a tua mensagem à nossa vida, à nossa alma. Abençoe cada um dos irmãos que estão aqui esta noite. Peço a tua bênção sobre a vida do Donizete, ó Pai, que vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida daquele homem. Que a graça do Senhor esteja sobre ele, que ele o conheça como Senhor e Salvador, ao Senhor Jesus, nosso Senhor. Que ele possa se render a Ti, ó Senhor, e viver para a glória do Senhor. Confiamos em Ti, ó Pai, aquilo que aos médicos pode ser impossível, para Ti tudo é possível. Pedimos a Deus que cada pessoa que tem uma necessidade esta noite, esta necessidade seja atingida pela palavra do Senhor, pelo poder da oração, pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoe a todos os irmãos que aqui estão. Abençoe os que nos acompanham pela internet. E que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor somente. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse é um dos livros mais interessantes, talvez mais emblemáticos e mais difíceis de toda a Bíblia. A palavra Apocalipse é uma palavra que translitera o grego apocalipsis, que significa revelação. O livro de Apocalipse é, então, a revelação das coisas que Deus vai fazer no fim dos tempos. A grande maioria, creio eu, do livro de Apocalipse refere-se a coisas do futuro que ainda não se cumpriram, embora uma parte dele fale sobre coisas da nossa época e das eras da igreja sobre a terra. Nós lemos aqui a carta à igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse, quando você o lê, vai descobrir que existem 7 cartas destinadas a 7 igrejas. As chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas, todas elas ficavam na região da Ásia Menor, que é a nossa atual Turquia. Ali existiam 7 igrejas. E o Espírito de Deus, então, direciona 7 cartas às 7 igrejas para tratar com as situações destas igrejas. Bom, esta questão das 7 igrejas, existe uma série de interpretações. Eu acredito que, em primeiro lugar, as cartas eram endereçadas realmente às igrejas, literalmente, que existiam ali no primeiro século. 7 igrejas. Este é uma primeira etapa da observação destas cartas. Principalmente elas são direcionadas às 7 igrejas. Mas, como muita coisa em profecia, na cultura hebraica, a profecia acontece às vezes direcionada a um período próximo do profeta, mas outras vezes também ela tem um segundo cumprimento, ou um chamado cumprimento mais amplo, que não está destinado somente àquele momento profético próximo ao profeta. Assim, eu creio que estas cartas, elas não só se destinavam às 7 igrejas do primeiro século que existiam ali, mas também que elas falam à igreja de todas as épocas. Se você ler as 7 cartas, vai perceber que existem características que se destacam em algumas igrejas nas épocas desde a formação da igreja até agora, ou seja, nos 2000 anos de história da igreja cristã. Existem algumas características que se destacam mais nas igrejas do primeiro, segundo século, outras características se destacam mais nas igrejas do terceiro, quarto, quinto e assim até nós. Porém, ao invés de interpretar essas cartas simplesmente como períodos da história, que muitos intérpretes assim fazem, eu acredito que essas cartas não falam simplesmente de períodos da história, mas que elas falam de toda a igreja no geral também. Então existe uma época em que a igreja sofreu perseguição na história, a igreja de Esmirna representa isso, mas se você olhar por toda a história da igreja, a igreja também sofre perseguição. Então a carta à igreja de Esmirna fala da igreja do primeiro século, a igreja perseguida, mas também fala para toda a igreja em todos os períodos, porque a igreja sofre perseguição em todos os períodos da história, embora o primeiro século me pareça se destacar na perseguição, e assim por diante.
Então nós lemos aqui a carta à igreja de Laodiceia, que seria a última carta das 7 igrejas. Ela está falando para as igrejas. Primeiro, para a igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Segundo, ela está falando para um período que talvez seja o período final da história da igreja, mas também ela está falando para todas as igrejas em todos os períodos. Porque você vai encontrar características da igreja de Laodiceia que estavam na igreja do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e até no século 21 você vai encontrar. Porém, eu penso que hoje, a igreja de hoje, ela está muito caracterizada como a igreja de Laodiceia. E você leu aqui comigo, você acompanha como esta igreja era. Então, a igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas às quais o Senhor manda escrever. É interessante porque o nome Laodiceia, e como você sabe, no grego os nomes têm significado muitas vezes, o nome Laodiceia é derivado no original de Laos, que é povo, e Dícao, que é eu governo. Então o nome Laodiceia transmite o sentido de governo do povo. Alguns falam democracia na igreja. Governo do povo. Ou seja, o povo governando a igreja. Esse é um grande problema, porque não é Deus governando, é o povo governando a igreja. E quando o povo governa, a voz do povo não é a voz de Deus. Se fosse a voz de Deus, nós teríamos outros governantes na terra. Então, é interessante porque esta é uma igreja absolutamente emblemática e problemática. Laodiceia era uma cidade quase invencível, porque ela era circundada por montanhas que a rodeavam. Então era muito difícil conquistar Laodiceia por causa das montanhas, mas a cidade de Laodiceia tinha um calcanhar de Aquiles, tinha um ponto vulnerável, um ponto fraco, que era o quê? Esta cidade dependia de outras cidades para o abastecimento de água. Quando eles fundaram a cidade, havia abastecimento de água ali suficiente, mas depois a cidade se expandiu e já não foi mais o suficiente para a cidade, e eles precisavam trazer água de outros lugares para chegar em Laodiceia. Então eles construíram arquedutos que ficavam subterrâneos e que traziam para a cidade a água. Mas este era um ponto frágil, porque o inimigo muito bem poderia descobrir o local onde estavam os arquedutos e ali interromper o fornecimento de água para a cidade. E se interrompesse o fornecimento de água para a cidade, como vocês sabem, então o ser humano precisa de água, a cidade iria se render rapidamente, porque ia ficar todo mundo sem água, ia começar a morrer de sede as pessoas. Então esse era o ponto frágil. Existia a cidade de Hierápolis, que ficava próximo, que tinha águas quentes. E essas águas quentes tinham certo valor medicinal. Existia a cidade de Colossos, que também ficava próximo e que tinha água muito fresca, água própria para consumo, muito boa, refrigerada. Mas, quando chegavam as águas em Laodiceia, elas eram mornas. E este era um grande problema para a cidade, porque ela não tinha nem a temperatura elevada de uma água medicinal de Hierápolis, mas ela também não tinha o frescor da água saudável de Colossos.
E isso se tornava um problema. Eram águas mornas. E é por isso que no texto bíblico nós vamos ler que Deus faz uma aplicação às condições naturais da cidade ao mundo espiritual. Porque aquela cidade representava uma igreja em decadência. Então vamos olhar alguns problemas da igreja de Laodiceia e ver se há alguma correlação com a nossa realidade no presente. Então, qual eram alguns dos problemas que eu quero mencionar? Primeiro, a igreja de Laodiceia, mas preste atenção, as 7 igrejas continuam sendo chamadas de igrejas. E continua havendo um apelo para as 7 igrejas para a mudança. Então, as igrejas não eram não igrejas, eram consideradas igrejas de Deus, mas precisavam mudar. Então, o primeiro problema da igreja de Laodiceia era que a igreja de Laodiceia era morna. Este era o primeiro problema. A igreja era morna. E o que é morno é sem impacto. Representava vidas que nem estão no mundo, nem na igreja. O verso 15 que nós lemos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim, verso 16, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Morno. É interessante pararmos para pensar naquilo que é morno. Uma água morna tem 2 possibilidades dela ficar nesta condição. Primeiro, pode ser algo que estava quente e foi perdendo a sua temperatura e parou no meio do caminho, ficou morno. Era algo quente e que perdeu temperatura pelas condições externas. Ou o morno pode ser algo frio e que estava aquecendo, mas aí no meio do caminho perdeu o calor que aquecia e ficou naquele estado de mornidão. Eu não sei o que pode ter acontecido com a igreja de Laodiceia, mas talvez represente igrejas, pessoas, vidas que um dia viveram no calor da unção do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação do Espírito, mas de repente algo começou a acontecer e eles começaram a perder esta ação de Deus na vida, começaram a perder a atuação do Espírito Santo, como diz os textos bíblicos: não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então talvez eram pessoas que um dia já estiveram, como a gente mais ou menos, quando se converte e está naquele calor da unção, da graça de Deus, fala de Jesus o tempo todo, pensa no Senhor, faz músicas para Deus, canta louvores, adora o Senhor, não falta aos cultos, está sempre junto com os irmãos, vai para as vigílias, vai para a oração, mas aí de repente vai passando o tempo e aquilo que estava absolutamente numa temperatura espiritual começa a perder essa temperatura. Ou talvez outras pessoas que estavam no estado de miserabilidade total, de frieza, e de repente começaram a enxergar alguma coisa de Deus, começaram a crescer espiritualmente, começaram a sentir a presença de Deus, mas aí pararam no meio do caminho e não chegaram onde deveriam chegar. São pessoas que começam uma carreira, mas param no meio do caminho.
você começa a fazer um discipulado, a pessoa parece que está entendendo, parece que está compreendendo alguma coisa de Deus, recebe uma alegria do Senhor, mas aí daqui a pouco as condições, me lembra daquela semente, a parábola da semente, que começa a nascer e cresce, mas aí no meio do caminho vem o sol, vem os problemas, as intempéries do mundo espiritual, e isso faz com que a pessoa pare o seu crescimento espiritual no meio do caminho. É a água que começou a aquecer, mas parou na mornidão. Seja qual for a circunstância, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E Deus fala para eles: quem me dera vocês fossem quente ou frio. Mas o morno é aquilo que parou no meio. É aquilo que nem tem uma coisa, nem tem outra. É aquilo que nem está aqui, nem está lá. É aquilo que está com o pé em duas canoas. É aquilo que quer experimentar um pouco da frieza e um pouco do calor. É aquilo que fica numa condição de vulnerabilidade total espiritual. E isso, meus irmãos, nos chama a atenção essa noite, para que não entremos nessa circunstância e talvez Deus está nos chamando esta noite para colocarmos um termômetro espiritual na nossa vida, ou permitirmos que o Espírito Santo coloque o termômetro do Senhor em nós, para de alguma forma percebermos como está a nossa temperatura espiritual, se nós estamos chegando perto de Deus e crescendo e buscando e aquecendo a cada dia mais o nosso coração, ou se estamos no estado letárgico de mornidão espiritual. O morno é aquilo que nem é uma coisa nem é outra. O morno é aquilo que produz ânsias no coração de Deus. O morno é aquilo que está experimentando coisas daqui, coisas de lá. São pessoas que dizem: é bom falar em Deus, fala na Bíblia, fala em Deus, fala em oração, canta louvores, mas também por outro lado xinga palavrões, faz coisas erradas, falcatruagem para todo lado, mente. É aquela pessoa que quer experimentar de tudo, que quer receber tudo ao mesmo tempo, de um lado e de outro. Irmãos, não podemos viver assim. Talvez uma das expressões que mais falem sobre a realidade da igreja moderna é a mornidão espiritual. É a mornidão. Eu postei esses dias aí no WhatsApp do grupo da igreja sobre a questão na Alemanha, onde eles em alguns anos vão fechar provavelmente mais de 10 mil templos, né? Tanto católicos quanto protestantes na Alemanha. Isso mostra o quê? Uma coisa que começou morna, uma coisa que se tornou morna no coração do povo e foi matando a espiritualidade da vida das pessoas. A Europa passa por um período de mornidão, por um período de morte espiritual. Ah, como foi maravilhosa a Europa no passado! Foi da Alemanha que veio Martinho Lutero, foi da Alemanha que veio tantas pessoas que trouxeram um grande avivamento de Deus, foi da Inglaterra que se tornou um celeiro evangelístico para o mundo, é da Inglaterra que veio John Wesley e homens cheios do poder do Espírito Santo. Mas hoje, quando você vai nesses países, onde está o avivamento? Onde está o aquecimento no coração das pessoas? Mera mornidão. Morte espiritual. Nós precisamos fazer um check-up, irmãos. A mensagem dessa noite poderia ficar só neste ponto, eu falaria sobre este ponto até o final. Mas nós precisamos fazer um check-up espiritual para olharmos onde está a nossa temperatura espiritual. Se estamos cheios do poder do Espírito ou se estamos meio a meio. Se estamos tentando levar duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para levar duas coisas ao mesmo tempo. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou somos cheios de Deus e temos a unção do Espírito Santo, a graça de Deus, ou não resistiremos neste mundo. Deus não trabalha com a mornidão. É necessário escolher em que lado estamos da história e pedir ao Espírito Santo que faça em nós um aquecimento espiritual, que Ele aqueça com uma chama a nossa vida e que mude o nosso ser.
porque não podemos continuar na mornidão. Este era um dos problemas da igreja de Laodiceia. Mas existiam outros. Não só a igreja era morna, mas também a igreja estava absolutamente enganada em relação a si mesma. Talvez essa era uma das piores coisas que poderia acontecer no meio de uma igreja ou no meio dos irmãos. É que eles podem ficar absolutamente enganados sobre a sua própria condição. Eles estavam mornos. Mas o verso 17 diz: como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. De nada, essa era a condição da mente deles a respeito deles mesmos. Eles achavam que está tudo bem com a gente. Estamos indo de vento em polpa. A igreja está crescendo, cheio de gente para tudo quanto é lado, as ofertas não faltam, no gasofilácio, somos ricos. Nossa, nós estamos bem, temos coral, temos grupo de louvor, temos ministério infantil, temos ministérios de todos os tipos, pastores que pregam, a gente está bem, a gente está ótimo. Não temos falta de nada, não precisamos de nada mais. E Cristo fala para eles: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, eles estavam absolutamente enganados a respeito de si próprios. Eles achavam que eram ricos, mas eram miseráveis. Talvez eles compreendiam a riqueza de forma errada, achavam que riqueza diante de Deus é ter uma igreja luxuosa de ouro. Muitas pessoas acham, talvez, que a aprovação de Deus é a prosperidade material. Se ele está indo bem, está tudo dando certo, se ele arrumou um bom emprego, se ele tem um bom carro, se ele está construindo uma casa num condomínio, então é porque Deus está aprovando a sua vida. E nem sempre é isso. Aqui essa igreja está dizendo: nós somos ricos e não temos falta de nada. A gente até ajuda missionários, a gente manda dinheiro para os pobres, a gente está abastado. Mas Deus diz: a sua condição é absolutamente diferente. Por quê? Porque faltava primeiro riqueza para eles, mas não a riqueza material, faltava preciosidades espirituais. Uma igreja sem preciosidades celestiais é miserável. Não importa se ela tem assentos de ouro, ela é miserável. Quais são as preciosidades celestiais da igreja? São os dons de Deus. Os dons de Deus são a riqueza para a igreja. São as visões do Espírito Santo no meio do povo. Isto é a riqueza de Deus para a igreja. São as ações do Espírito de Deus no meio da igreja. Isso são as riquezas de uma igreja. As riquezas da igreja não são ofertas. As riquezas da igreja são o fruto do Espírito. Quando uma igreja tem amor, quando uma igreja tem alegria de se reunir, de estar juntos. Quando uma igreja tem paz. Quando uma igreja tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade ao Senhor. Quando uma igreja tem temperança, tem domínio próprio, essa igreja está se enriquecendo cada vez mais diante de Deus, é o fruto do Espírito. Quando uma igreja tem a armadura de Deus, é uma igreja enriquecida. Quando eu tenho na minha vida o capacete da salvação, quando eu tenho a couraça da justiça, quando eu tenho o cinturão de Deus, quando eu calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, quando eu tenho a espada do Espírito, então, quando eu tenho o escudo da fé, então sou uma igreja, ou parte de uma igreja, e assim eu estou enriquecido diante de Deus. Vejam vocês que Deus olha as coisas por uma ótica diferente do ser humano. Talvez você possa ver uma igreja que nem ao menos tenha bancos, não tenha ar-condicionado, não tenha, seja de madeira, caindo aos pedaços, o templo, mas o povo esteja enriquecido da presença e do poder do Espírito Santo. Assim eram os irmãos que alugaram um barracão caindo aos pedaços no começo do século XX,
na rua Azusa, um barracão de madeira, parecia mais um barracão que ia cair, mas ali havia poder do Espírito Santo, unção de Deus e graça de Deus tão tremenda, que quando os irmãos se reuniam, as pessoas a quarteirões de distância, que estavam vindo para a reunião, já começavam a cair no meio da rua, de joelhos, em adoração a Deus. Esta é uma igreja rica, embora esteja num lugar de madeira, de tábuas, de banquinhos de madeira sem encosto. Essa é uma igreja absolutamente milionária diante de Deus. Mas eu posso ter uma catedral absolutamente revestida de ouro, com locais para o coral, com mesas de som eletrônicas, com tablets espalhados por todos os lugares para quem quiser usar. Eu posso ter uma igreja cheia de travesseiros, de confortos para as pessoas, mas ela ser absolutamente miserável diante de Deus. Então essa igreja aqui faltava riqueza, não só faltava riqueza, mas faltava roupa, porque eles eram nus, eles achavam que estavam bem trajados, eles usavam suas vestes reais, entre aspas, utilizavam roupas finas, bonitas, joias, pulseiras, cabelos bem arrumados, perfumes exuberantes, mas eles eram considerados por Deus como nus, porque eles não tinham as vestes. E que veste Deus fala? Deus não fala de vestes de seda, Deus não fala de vestes de linho humano, não é disso que Deus fala de vestes de santidade. As vestes são uma representação da santidade na vida do ser humano, por isso as vestes são brancas, que representa a santidade. Uma igreja, as pessoas podem vir como um desfile de modas, e eles estarem diante de Deus absolutamente nus. Ou seja, ser uma vergonha. Mas em outro lugar, os irmãos podem se reunir com roupas simples, roupas compradas na banca, roupas compradas no brechó, mas os irmãos estarem absolutamente trajados diante de Deus com vestes de santidade. Faltava vestes para esta igreja. Quando a igreja deixa de ter santidade, ela pode ser uma igreja muito grande, muita gente, mas se ela não tiver santidade, Deus olha para aquela igreja como quem olha para alguém que deveria estar com vergonha na sua nudez. Porque a roupa que Deus está procurando não é o linho, não é a roupa que você pagou $6.000, não é essa roupa que Deus está procurando. A roupa que Deus está procurando em você é a santidade. Porque essa roupa vai ficar. E quando você morrer, pode pedir para alguém escolher a sua melhor roupa e colocar no seu caixão, que ela vai ficar ali, você não vai levar nada, nem um botão da camisa você vai levar. E é melhor não enterrar com joias, senão alguém vai violar o túmulo para roubar as suas joias, porque assim como os faraós que colocavam toda a sua riqueza dentro das tumbas, nas pirâmides, precisavam construir uma série de armadilhas para as pessoas não encontrarem onde estava a câmara real. Por quê? Porque mesmo assim eles encontravam e roubavam todas as joias, porque os faraós não conseguiam levar nada da sua riqueza, porque isso para Deus não tem valor algum. O valor para Deus é a sua santidade, a sua vida diante de Deus. Então, trajados de santidade, assim somos. Esta igreja não tinha santidade. Eu acho que a igreja do século 21 é uma igreja que fala de tudo menos de santidade. E quando se prega sobre santidade, se pregar sobre santidade num culto, no próximo culto, talvez venham menos pessoas. E se pregar um mês inteiro sobre santidade, fica o pastor sozinho pregando. Os irmãos não estão assistindo em casa online. Quando falta roupas na igreja, nós estamos na igreja de Laodiceia. Quando falta santidade, quando falta riqueza espiritual, nós estamos na igreja da Laodiceia. Mas um outro elemento que faltava ali também era a visão. Eles eram absolutamente
cegos do ponto de vista espiritual. Você pode ter um local, você pode enxergar muito bem, você pode ter 70 anos e não precisar de óculos, mas se você não estiver enxergando com a visão de Deus a vida, você está absolutamente cego. Esta igreja não enxergava nada. Não enxergava nada. E por isso o Senhor tinha dito para eles que eles precisavam comprar ouro refinado no fogo dele, ou seja, a riqueza de Deus. Eles precisavam receber aquela riqueza de Deus, não a riqueza de Mamon. Por isso Deus dizia para eles: vocês precisam receber as vestes lavadas, purificadas, que é uma vida de santidade, e eles precisavam comprar colírios do Senhor, adquirir os colírios do Senhor para enxergar o mundo como Deus enxerga, a visão de Deus. Deus não enxerga como enxerga o homem, Deus não vê as coisas como vê o homem. Um exemplo maravilhoso disso é quando Samuel vai ungir Davi como rei, os filhos de Jessé, e passa um por um, e vem o mais velho, o homem forte, opulento, grandioso, grandão, fortão, musculosão, mais musculoso do que nós que tentamos fazer academia, estava lá bem fortão, bonitão, e Samuel falou: certamente é esse ungido de Deus, e Deus falou para ele: não é esse. Não olhe como o homem olha, porque eu não vejo o homem como o homem vê. O Senhor não vê as coisas como o homem vê as coisas. O Senhor olha o coração, o homem olha o que está no externo. Você pode olhar para um povo e dizer: aqui tem a bênção de Deus. E Deus está olhando e falando: não tem nada aqui. Porque o Senhor vê o que está no interior, no coração de cada um. Então é preciso ter a visão de Deus para olhar o mundo, a visão de Deus para olhar o futuro, a visão de Deus para olhar o presente, para olhar a vida, para ver como Deus vê as coisas, não como o homem vê as coisas. Então esse povo era um povo morno, era um povo enganado, era um povo sem riqueza espiritual, sem roupa e sem visão. Hoje tem um monte de livros escritos sobre visão. Visão disso aqui, visão daquilo lá, visão não sei do que, dos 21 apóstolos, visão dos 12 profetas, tem visão em tudo quanto é lugar nas igrejas. Mas se você não tiver a visão da palavra, não adianta nada. Por isso a nossa visão ministerial está escrita ali. Atos 2,42, ensino, comunhão, partilha e busca, que está em Atos 2. Essa é a visão é a palavra. Se você tiver uma igreja cheia de visão, mas não tiver a palavra, você não tem nada. Então o que nós devemos fazer, e aqui eu encerro a mensagem esta noite, o que devemos fazer, se nos identificamos com algumas dessas coisas, o que precisamos fazer? Há um apelo para que a igreja de Laodiceia mude, ou seja, este não é um fator determinante, a igreja vai morrer assim, não. Ele mostra o diagnóstico da igreja de Laodiceia, mas traz o remédio, você pode se curar. Há esperança para você enquanto está aqui. O que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos abandonar a mornidão. Não podemos aceitar a mornidão. Se você identificou uma certa mornidão na sua vida, você e só você pode abandonar essa mornidão. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode dizer: Deus, eu não aceito ser morno. Eu não aceito levar as coisas assim, fazer as coisas do mundo e fazer as coisas do Senhor. Eu não aceito tentar unir mais óleo e água na minha vida. Eu não aceito mais essa vida de marasmo espiritual. Eu não aceito mais essa condição tíbia da minha água. Não aceito mais. Essa água morna, não aceito mais. Eu quero mudança. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mudar. Eu preciso ser incendiado pelo fogo do Senhor na minha vida. E quando fala de incendiar, irmãos,
Nós tivemos um grande prejuízo na história da igreja, porque o mundo pentecostal, do qual nós fazemos parte, entrou em um monte de esquisitices e fez um monte de bizarrices. E hoje você vai na internet, você até encontra em todos os lugares aí no Instagram, essas bizarrices do povo fazendo por aí, pulando para cima e para baixo, e se jogando no chão de ponta cabeça, e fazendo malabarismo nos cultos, e achando que isso é poder de Deus. Essas bizarrices é tudo carne, não é assim que Deus age. Mas não é porque temos as bizarrices que isso tem que nos levar para ao congelamento espiritual, onde a gente fica naquela frieza, não pode dar um glória a Deus, não pode levantar a mão, não pode louvar, adorando o Senhor, estendendo as mãos aos céus. Quando você estende as mãos aos céus, é um sinal de rendição, dizendo: Senhor, estou aqui, sou teu. Quando você ajoelha, é um sinal de humilhação, dizendo: Senhor, eu me dobro diante de ti. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo que todo louvor seja dado ao Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória. Quando você diz aleluia, a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Você está dizendo para todo mundo: louve ao Senhor, porque Deus é digno do louvor. Quando você diz santo, santo, santo é o Senhor, você está fazendo coro aos anjos, querubins, serafins, que cantam santo. A santidade de Deus é inigualável. Então a reunião da igreja não pode ser uma mornidão, também não pode ser algo de bizarrices, mas tem que ser cheio do poder do Espírito Santo. Nós não podemos viver na mornidão espiritual, não podemos. Não. Precisamos abandonar a mornidão e precisamos ter consciência, segundo lugar, ter consciência a respeito de nós mesmos, porque às vezes eu olho para mim e digo: mas olha como eu sou cheio do Espírito Santo, e Deus está olhando e falando: você está morno, não tem nada do poder do Espírito Santo em você. Às vezes eu olho para mim e eu estou tão encantado narcisisticamente pela minha própria beleza espiritual que eu não enxergo a realidade. Eu olho para mim e acho que eu estou bombando no mundo espiritual, para usar a gíria do povo. A gente está aí de vento em polpa, mas não é nada disso. Eu preciso, com humildade, diante de Deus, dizer: Senhor, me mostra a realidade de quem eu sou para o Senhor, de como eu estou, mostra a realidade da minha vida espiritual. E sabe o que vai acontecer às vezes? Vai vir umas tribulações. Sabe por que a gente conhece quem a gente é? Não é quando tudo está bem, externamente. A gente conhece quem a gente realmente é quando começam a vir os problemas, quando começam a vir tribulações, quando começam a vir lutas, quando começam a vir provocações. Porque eu posso me achar muito manso. Olha, eu sou manso. Não, nem de perto eu sou irritado igual a minha esposa. Eu sou manso. Mas aí alguém vem lá, então: você é manso? Então tá bom. Aí vem alguém no serviço e começa a te cutucar. Na primeira momento, eu já vejo lá o diabo. O diabo está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, capeta. Mas aí continuam as provocações. E continuam os importunos. E continuam os problemas. E aquilo daqui a pouco começa a me desestabilizar, eu começo a ficar nervoso, eu começo a perder a compostura. E daqui a pouco eu me encontro como um cão bravo, gritando, berrando, xingando, falando as coisas. Aí eu vejo quem eu sou. Eu achava que eu era tão manso e humilde de coração. Como o povo de Laodiceia, eu estou rico, não tenho falta de nada, não preciso mais nada. Como diz aquele: já me formei em escola dominical, não preciso dar mais a Bíblia, já tenho 40 anos de crente, já li 20 vezes a Bíblia, nem preciso mais ler, não preciso mais nem ouvir pregação, já estou bem. Será que é assim que Deus está olhando para nós, dizendo: mas você está bem mesmo? Quando eu começo a orar com sinceridade e pedir ao Senhor: mostra-me, revela quem eu sou.
Me lembrei agora de um moço que chega até Jesus e diz, que farei para herdar a vida eterna? Ele diz, guarde os mandamentos. Ele diz, quais? Esse. Eu sei, isso aí eu faço desde criança. Ele falou, tirei nota 10 em tudo. Meu boletim A com estrelinha. Lembra? Antigamente tinha A com estrelinha, já me revela a minha idade. A com estrelinha, 10 em tudo, passei com 10. Jesus olhou para ele e falou, falta uma coisa só, a última questão, para você assinalar. A última. Só que a última vale tudo. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois me segue. E ele foi embora triste, porque tinha muito dinheiro e amava o dinheiro. Quem era aquele moço? Alguém que ele não achava que era. Ele achava que era alguém, mas ele não era aquele alguém. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para revelar quem somos, trazer uma consciência clara a respeito de nós mesmos. Quem você é? Já perguntou para Deus isso? Eu vou à igreja todo domingo, tenho Bíblia, eu caminho, estou bem. Eu vejo aquele lá, caiu em adultério, ainda bem que eu não sou igual a ele. Vejo aquele outro lá, foi pego roubando no serviço, olha, ainda bem que eu não sou igual a ele. Vejo aquele outro lá, ainda bem que eu não sou igual. Quem é você? Pergunte ao Senhor. Peça para Deus te revelar a sua verdadeira identidade, a realidade de você mesmo, e você vai ficar espantado às vezes. Você, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pensei que estava rico, quando eu fui ver, minha conta está devedora. Não tem dinheiro nem para comprar um ovo frito, espiritualmente. Contemple a sua pobreza, a sua nudez e a sua cegueira. Peça a Deus para te mostrar como vai a sua santidade. Peça a Deus para te mostrar, para te enxergar, que você consiga enxergar a si mesmo. Peça a Deus para colocar colírios espirituais nos seus olhos, para você ver. Colírios espirituais. Eu tenho uma amiga que, uma época, na vida dela, começou a se afastar do Senhor. Filha de pastor, criado na igreja. Começou a se afastar, e quando começou a se afastar, ela começou a se envolver com um grupo de teatro da cidade. E aquele grupo de teatro começou a influenciar a vida dela, e entraram com uma estratégia maligna de elogiá-la o tempo todo, para envolvê-la nas peças teatrais. E o pai e a mãe orando para que Deus abrisse os olhos dela e pingasse colírios espirituais nos olhos dela. E um dia ela estava no meio de um ensaio e de repente Deus descortinou a mente dela. E ela olhou e ela viu os demônios no meio daquele grupo todo. E ela entrou em choque na hora que ela viu aquilo. Ela não conseguia pronunciar uma palavra, ela ficou estática, parada, assustada, em choque completo. E as pessoas chamavam ela, gritavam com ela, ela não escutava mais. Porque ela via os demônios que estavam ali. Pingou-se um colírio espiritual para que ela visse a realidade. Ela achava que tudo aquilo era muito legal, que não tinha problema nenhum, e que estava tudo bom, e que Deus estava até abençoando ela no grupo do teatro, do mundo, até que ela viu o inferno que aquilo estava envolvendo ela. Correu em casa aos prantos, e graças a Deus hoje é uma mulher cheia do poder do Espírito de Deus. Então o que eu devo fazer? Eu devo ir ao Senhor para adquirir riqueza espiritual. Riqueza espiritual que todos nós precisamos. O Espírito Santo distribui os dons à igreja. Qual é o teu dom? Dons são presentes. A palavra dom significa presente. Por isso em inglês, a Bíblia inglesa traduz como gift, que é presente. É um presente para você que o Espírito Santo te dá para te enriquecer.
é a armadura de Deus que o Espírito Santo te dá para te fortalecer. São os dons, precisamos pedir ao Senhor dons, pedir ao Senhor riqueza espiritual, pedir ao Senhor roupas espirituais brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, que é a nossa vida de santidade. Santificação é algo que nunca pode faltar no meio da igreja. Se perdemos a santificação, perdemos tudo. Podemos ter um templo lotado de pessoas, mas se não formos santos, sem a santidade ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Ninguém verá o Senhor. Eu não quero ter uma igreja lotada com 10.000 pessoas e ficar todo mundo no dia do arrebatamento. Não quero, porque não serve de nada. Uma igreja lotada de pessoas sem santidade não serve para nada. Só para impressionar as pessoas aí fora e a mídia. Nós precisamos de santidade, santificação. Cada dia buscar a santificação. Roupas brancas, visão de Deus. Mas também precisamos ouvir, porque há um som que nós precisamos escutar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, só você pode abrir a porta do seu coração, da sua vida. A sua vida tem uma fechadura por dentro. E Deus não arromba portas. Estou batendo a porta. Batendo para entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Precisamos sentar à mesa com o Senhor para nos alimentarmos do Cordeiro. E há o que vencer. Há o que vencer. Eu colocarei sentado no meu trono comigo, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Há o que vencer. Então a vida cristã não é uma vida para o caminho só. É uma vida para o caminho e para o final do caminho. Nós não trabalhamos, não lutamos na vida de fé só pela carreira, mas também para ser vencedor. Em todos os aspectos precisamos ser vencedores. Não é vencedor materialmente, não é vencedor na sociedade que eu estou falando, é vencedor espiritualmente. Você pode não ter um centavo na carteira e ser um verdadeiro vencedor. Por outro lado, pode ter milhões de dólares na sua conta e ser um eterno perdedor diante de Deus. Os homens podem aplaudir as pessoas e Deus as rejeitar por isso. Mas alguém pode vaiar alguém e Deus está dizendo, você é o verdadeiro vencedor, está sendo vaiado pelo meu nome. Então precisamos lutar para vencer. É uma luta constante, por isso as armas do Espírito. É uma luta para não perder o calor e se transformar em morno. É uma luta para não deixar de ganhar calor e parar no meio do caminho ficando morno. É uma luta todos os dias. É uma luta. A vida cristã é uma luta. E se alguém não quer lutar, não pode ser cristão. Porque desse lado só tem vencedores e perdedores. Neste mundo só tem dois tipos de pessoas. Aqueles que passarão por aqui serão perdedores e receberão a recompensa da perdição. E aqueles que passaram por aqui são vencedores e receberão os galardões na glória. Só tem esses dois. Não tem um terceiro. Não tem um terceiro. Mas eu não estou interessado nessa coisa, então já é perdedor. Ah, mas eu não vou lutar, então já assumi o lado do perdedor. Ah, mas isso aí não é comigo, então já está no perdedor. Só tem dois lados. Ou você vai passar por aqui como vencedor, ou vai passar como perdedor. Não tem outra opção. Por isso nós temos que lutar e vencer espiritualmente. Deus nos dá capacitação, nos dá as armas, nos dá o poder, nos dá a ação do Espírito Santo e está conosco. Mas nós temos que lutar todos os dias. Todos os dias é uma luta para não manchar as vestes de santidade. Para não perder a santidade. Todos os dias é uma luta, uma luta.
Não significa que eu estou dizendo que a salvação é você que vai conseguir pelos seus esforços, não é isso que eu estou dizendo, mas Deus te dá a graça para que você lute. Mas quem está em pé, olhe para que não caia. Todos os dias. Por isso a Bíblia diz, não é contra a carne e o sangue que vocês precisam lutar. Se fosse contra a carne e o sangue é a coisa mais fácil. Carne e sangue a gente derruba rapidinho se precisar, mas não é contra a carne e sangue, então... A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra políticos, não é contra filósofos, não é contra educadores. A nossa luta não é contra a polícia, nossa luta não é contra as milícias, não é contra o tráfico. Nossa luta não é contra isso, isso é a luta da sociedade. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores da maldade nos lugares celestiais. Esta é a nossa luta. A nossa luta é contra os demônios, contra Satanás, contra o inferno. Todos os dias. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão ao derredor, procurando alguém para que possa tragar. Por isso o texto bíblico diz, não deis lugar ao diabo. A nossa luta é diária. A igreja de Laodiceia pode mudar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu não sei se você se identificou com algum ponto desta mensagem esta noite. Mas eu digo a você em nome de Jesus que essa situação não é definitiva. Ela pode mudar. Basta você querer. Ela pode mudar. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor Deus amado, nós lemos a carta da igreja de Laodiceia, que foi chamada de igreja mesmo diante de todas essas circunstâncias. Porém, havia realmente uma repreensão do Senhor e uma chamada à mudança para que essas pessoas não fossem vomitadas. Eu peço em nome de Jesus que tire qualquer sentimento de mornidão do coração da tua igreja. Se houver uma mornidão em nossos corações, ó Deus, aqueça-nos pelo poder do teu Espírito Santo, a chama eterna do Senhor, o poder da unção do Senhor possa nos aquecer. Senhor, se nossas vestes estão sujas, que elas possam ser purificadas no sangue do Cordeiro e possamos seguir a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, se temos algum conceito a respeito de nós que está errado, mostra-nos a realidade, dá-nos colírio celestial para enxergarmos a nossa condição espiritual diante do Senhor e entendermos a tua verdade e nos arrependermos. A tua palavra para a igreja de Laodiceia era arrepende-se, e eu creio que ela continua sendo para nós hoje. Arrependam-se, arrependam-se. Ó Deus, tem misericórdia, que toda a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Sejamos cheios do teu Espírito Santo, vivendo na riqueza do Espírito, vivendo, Senhor, na brancura de vestes santas, vivendo, ó Deus, com a visão clara e límpida, enxergando o mundo e a vida segundo a tua ótica. Abençoe teu povo, traz restauração, renovação, transformação sobre a vida de cada pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria essa noite.